pessoal, tudo bem? Eu sou o Gamaliel e esse é o canal Estratégia de Investimento. E nós vamos trazer um assunto aí, um assunto que está sendo muito discutido aí, sobre a Gol, sobre o setor aéreo, o que está acontecendo, o pedido de falência da Gol, e o que isso interfere nos seus investimentos e quais as regras você tem que seguir, como você lida com essa situação. Se você se interessa pelo mundo dos investimentos, curte, compartilha esse canal. Se você tem alguma dúvida, entre em contato comigo e nós vamos falar aí. Eu peguei essa capa aí do Primo Rico, achei muito engraçada e coloquei ela como capa, mas não assisti nenhum vídeo. Nós vamos discutir o assunto aqui com mais seriedade. O que acontece com as companhias aéreas e por que você não deve investir nas empresas do setor aéreo? O setor aéreo, pessoal, ele sempre trabalha com um operacional negativo, é um setor que é difícil dar lucro. Dificilmente ele paga dividendos para os seus acionistas, porque ele normalmente trabalha no prejuízo. E como é que ele sobrevive? Você pode ficar pensando assim, as ações da Gol aí caíram cerca de 90% desde do seu topo máximo. E agora as ações ficou barata, é hora de comprar. Na verdade, mesmo que ela fosse a zero, uma empresa aérea não é uma empresa de investimento, apesar de ser empresa, apesar de estar na bolsa de valores, apesar de ser ações de empresas. O setor aéreo é o setor mais arriscado, é um setor que não traz retorno para o acionista no longo prazo. Independente de qual país ela está inserida, o setor aéreo é um setor muito complicado. Aí você pode ficar pensando assim, mas como é que sobrevive esse setor? Esse setor ele sobrevive porque ele é um setor essencial para o país em si. Então, o governo, os países, quando vê uma empresa fragilizada do setor aéreo, dificilmente ele vai deixar essa empresa falir por completo, mesmo ela trabalhando ali no seu operacional negativo. Algumas empresas aéreas faliu, mas normalmente o governo ele dá um auxílio, ele dá um apoio. Eu não acredito que a Gol vai falir, tipo assim, ela vai deixar de existir, apesar de ter um grande risco, porque o governo, já saiu notícia que o governo vai ajudar a Gol, vai emprestar o dinheiro para ela via BNDES. Por quê? Porque é um setor importante para o país, para as pessoas se transportar, as mercadorias se transportam. Então, como ele é um setor essencial, mesmo ele dando prejuízo, ele tem uma certa parte, uma ajuda para o governo. Aí você fala assim, mas se o governo para ajudar, então não vai falir, eu vou comprar as ações baratas, porque depois ela vai valorizar ou vender caro. Não, pessoal, do ponto de vista de investimento, você não deve investir em empresas do setor aéreo. É o setor mais arriscado da bolsa e é um setor que não traz retorno. Por que você deve investir? Você pode pegar lá atrás e ver, tipo assim, analisar, tipo assim, nos últimos 10 anos, o que a Gol pagou de dividendo? Quanto que ela valorizou? Qual o retorno que ela trouxe? Não trouxe retorno nenhum, trouxe só prejuízo. A Azul, a mesma coisa. A TAM, ela teve que se unir com outra empresa e formou a Latam para não falir. Acordos também nos Estados Unidos, porque essas empresas sempre estão precisando fazer um acordo, porque essas empresas elas não têm um patrimônio líquido. Por quê? Porque os aviões não pertencem à empresa do setor aéreo. Os aviões, eles, na maioria esmagadora dos casos, são aviões alugados, então ele não é um patrimônio da empresa. O aeroporto, ele pertence à ANAC, pertence ao país. Quando ele não é privatizado, ele pertence ao governo. Então, são empresas que elas trabalham com um avião que não pertence a elas. Elas não têm prédios físicos, elas não têm um patrimônio líquido. Muitas delas, se você for pegar o balanço, elas trabalham com patrimônio líquido até negativo. E elas são empresas extremamente endividadas. Por que é tão problemático esse setor? Porque ela depende da cotação do dólar em relação ao preço do petróleo, ao querosene de aviação. Ela vende uma passagem hoje por R$1.000. Aí estoura uma guerra no mundo, o querosene, o petróleo sobe, aquela passagem se torna um prejuízo. Ela paga para levar as pessoas para viajar praticamente. Por quê? A todo momento está variando o preço do combustível e ela não consegue ter uma previsibilidade de ganho. Se a economia vai mal, as pessoas param de viajar. Ela não consegue prever se vai ter uma grande procura por passagens aéreas. As pessoas, às vezes, não tem como saber a quantidade de pessoas que estão dispostas a viajar naquele momento.
Então é um setor que trabalha totalmente no escuro. Então esse vídeo aqui é para ensinar o que você não deve fazer em bolsa de valores. Você não deve investir na comprar ações de empresas do setor aéreo. Por mais que alguém fale assim, mas uma ação estava 5, foi para 50, você não deve pensar nisso, porque na verdade isso daí se torna uma aposta. Se você pegar o balanço patrimonial da Gol, da Azul, são balanços patrimoniais deficitários ali, com patrimônios líquidos negativos, com dívidas altíssimas, caixa baixo, sem patrimônio físico. Então, se uma empresa dessa ela vai à falência, os acionistas dessa empresa praticamente vai perder 100% todo o recurso que ele destinou para comprar essas ações, porque ela não tem nada físico no nome dela, nem os aviões, nem aeroportos, até os escritórios provavelmente são alugados também. O que tem que é da empresa do setor aéreo em si é o seu patrimônio ali, o capital humano que ela tem, alguns profissionais ali, pilotos qualificados, alguma tecnologia, a marca dela que tem um valor no mercado, e é praticamente isso. Então é uma coisa muito volúvel ali. Então o vídeo de hoje é para falar isso daí, o que está acontecendo com a Gol, tudo. Não está acontecendo nada. A empresa do setor aéreo ela é complicada, ela se endivida muito, veio pandemia, tudo quebrou o setor. E você não tem momento para investir em empresa aérea. É momento nenhum. É simplesmente isso. A Gol vai deixar de existir? Provavelmente não. Provavelmente o governo vai ajudar. Mas ela sempre vai trabalhar no negativo. Você não vai apostar. Só porque a ação desvalorizou 90%, não quer dizer que ela ficou barata. Às vezes, se ela for a zero, ela ainda está cara. Porque quando você compra uma empresa, você está comprando a dívida da empresa junto. Lembre-se sempre disso. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Valeu. Até a próxima.